salão de banquetes brilhava sob a luz de 1000 velas de cera de abelha, um espetáculo de opulência que escondia as sombras mais profundas da nobreza medieval. O ar era espesso, uma mistura inebriante de assados, especiarias raras e o perfume pesado que emanava das vestes de seda e veludo dos convidados. A elite da Europa estava ali reunida. O som constante de alaúdes preenchia o ambiente, mascarando o sussurro incessante de conspirações que corriam pelas mesas. O anfitrião, um senhor feudal ambicioso que buscava consolidar seu domínio sobre uma província disputada, sorria, mas seus olhos nunca descansavam. Então, o silêncio. Um convidado, um duque de alto escalão cuja linhagem era tão antiga quanto as pedras do castelo, levou a taça de prata aos lábios. Ele parou. Seus olhos se arregalaram, não em surpresa, mas em uma compreensão súbita e aterrorizante. Ele tentou falar, mas o que saiu de sua garganta foi um som rouco, um engasgo que cortou a música como uma lâmina fria. Em segundos ele caiu. A taça de ouro rolou pelo chão, o vinho derramando-se como sangue fresco sobre o tapete de lã. Ao seu redor, outros convidados começaram a colapsar, suas peles tornando-se cinzentas diante dos olhos da corte. Não era uma epidemia, não era um castigo divino, era um jantar, e o prato principal era a morte. A Estrasburgo e as cortes daquele período não eram lugares de utopia, mas campos de batalha disfarçados de refinamento. O Sacro Império Romano Germânico vivia um momento de tensão insuportável, onde a sucessão ao trono e o controle de terras férteis eram questões resolvidas tanto no campo de batalha quanto através de intrigas palacianas. O banquete medieval era uma ferramenta política perigosa, uma vitrine de poder onde cada gesto, cada gole de vinho e cada prato servido eram carregados de significado simbólico. A nobreza vivia em um estado de paranoia constante. Para um rei ou um duque, comer na mesa de um rival era um ato de coragem cega. As cozinhas reais eram verdadeiras fortalezas vigiadas por provadores, servos destinados a morrer no lugar de seus senhores se a comida estivesse batizada. A fome e a miséria do povo contrastavam com o desperdício grotesco das mesas dos poderosos, enquanto a sífilis e a varíola eram presenças constantes atrás das cortinas de veludo. A mentalidade coletiva era moldada pela crença no sobrenatural, onde algo como uma morte súbita em massa raramente era visto como um problema biológico, mas como um trabalho do diabo ou um aviso dos céus. Aquele banquete, especificamente, era o palco onde as facções rivais se encontrariam para selar uma paz que ninguém, de fato, queria manter. A atmosfera era carregada com o cheiro metálico das espadas guardadas sob as mantas e a tensão dos homens que sabiam que, antes do amanhecer, a estrutura do poder local seria irremediavelmente alterada. Quando o primeiro corpo atingiu o chão, o pânico foi absoluto. O som não era de música, era o som de solas de sapato batendo na pedra, respirações ofegantes e os gritos de quem tentava, desesperadamente, compreender o que estava acontecendo. A morte não foi uma questão de segundos, mas uma progressão lenta e agonizante. Convidados importantes, homens que comandavam exércitos e governavam províncias, estavam rastejando pelo chão, vomitando em suas próprias roupas de gala, seus rostos contorcidos em espasmos de dor que nenhum médico ali presente conseguia decifrar ou conter. Alguns tentaram se levantar, mas suas pernas falharam, derrubando cadeiras e empurrando mesas carregadas de prataria, o que apenas piorava o cenário. O salão transformou-se em uma câmara de execução quando os guardas, temendo uma insurreição e não sabendo quem era o agressor, trancaram as portas, prendendo todos na sala enquanto o veneno fazia seu trabalho. O ar estava pesado com o cheiro de suor, bile, sangue e o perfume floral da morte. Aqueles que ainda estavam de pé assistiam paralisados, enquanto seus companheiros de mesa perdiam o controle total de seus corpos. Os olhos reviravam, as mãos arranhavam o próprio pescoço e a respiração se tornava um silvo agudo e inaudível. A dança macabra dos convidados era um espasmo desordenado, uma falha na coordenação motora que transformava soldados veteranos em crianças indefesas. Não houve heroísmo,
apenas a prova cruel de que, diante de um veneno bem administrado, a força física de um cavaleiro era tão inútil quanto a fragilidade de um camponês. Nos dias que se seguiram, a investigação transformou-se em uma espiral de crueldade que superou a própria violência do jantar. O anfitrião, longe de ser um suspeito inicial, ordenou imediatamente uma purga. Servos da cozinha, copeiros e até os provadores que sobreviveram foram submetidos a torturas medievais brutais. Eles foram colocados no potro e queimados com ferros em brasa, forçados a confessar crimes que não cometeram. As crônicas da época descrevem que dezenas de inocentes foram executados em praça pública, tudo para satisfazer a necessidade da nobreza de encontrar um culpado que não fosse um dos seus. Mensageiros foram interceptados e mortos nas estradas, e famílias inteiras que possuíam laços com as vítimas foram dizimadas em vinganças rápidas e violentas. A nobreza buscava um culpado para justificar a instabilidade política que se seguiu à morte daquelas figuras centrais, temendo que a ausência de um líder levasse o território ao colapso total. O mistério, contudo, permanecia nas sombras. Alguns sussurravam sobre magia negra e bruxas que teriam lançado maldições sobre a comida. Outros falavam sobre venenos orientais trazidos por mercadores árabes, mas a verdade era mais mundana e, portanto, mais assustadora. O crime foi planejado para remover uma geração inteira de líderes de uma só vez, e o executor não era um inimigo externo, mas um parente próximo, sedento pela herança, que havia subornado um copeiro com uma fortuna que o servo jamais veria em toda a sua vida miserável. Olhando para os relatos sobreviventes através da lente da toxicologia moderna, o horror torna-se ainda mais tangível. Os sintomas descritos nos arquivos, as convulsões rápidas, a falha respiratória súbita e o colapso neuromuscular apontam fortemente para o uso de alcaloides derivados de plantas, como a beladona, a estramônio ou, mais provavelmente, a cicuta concentrada. A cicuta, consumida em doses letais misturada em um vinho rico em taninos, poderia mascarar o sabor amargo da erva, permitindo que a vítima consumisse uma quantidade suficiente antes de sentir qualquer efeito. No século daquele banquete, a extração dessas substâncias exigia um conhecimento avançado de botânica que apenas médicos da corte, monges farmacêuticos ou alquimistas obscuros possuíam. O que os contemporâneos chamavam de maldição era, na verdade, uma falha catastrófica de comunicação do sistema nervoso central, onde o veneno bloqueava os neurotransmissores que controlavam a respiração e os batimentos cardíacos. O sangue quente de que falavam os médicos da época era, na verdade, a reação fisiológica ao colapso sistêmico do corpo humano. Eles não estavam vendo o diabo agir na terra, estavam vendo a química da morte operando com uma precisão cirúrgica, uma ciência oculta que transformava o simples ato de ingerir alimento em um veredito final. A ausência de marcas externas nas vítimas, como cortes ou feridas, apenas alimentava o pânico popular, reforçando a ideia de que a morte vinha de algo invisível, um sopro maligno que escolhia quem deveria perecer. O banquete da morte não encerrou apenas algumas vidas. Ele mudou o mapa político daquela região por gerações, forçando a queda de dinastias que, até aquela noite, pareciam inabaláveis. Ele serve como o lembrete definitivo de que, nas cortes da elite e nos corredores do poder, a cortesia é apenas uma máscara frágil para a sobrevivência a qualquer custo. Aquele jantar não foi uma tragédia do acaso ou uma fatalidade divina. Foi uma demonstração da absoluta falta de escrúpulos que definia a luta pelo poder. Ao analisarmos a história através desses eventos extraordinários, percebemos que o banquete foi um ponto de virada, um momento onde a história parou para observar a fragilidade das estruturas que sustentavam a civilização. Aqueles que morreram ali eram as pessoas que tomavam as decisões que moldavam o mundo, e sua eliminação súbita deixou um vazio de poder que desencadeou anos de instabilidade e guerra. Hoje, quando vemos as ruínas dos palácios onde esses eventos ocorriam, não vemos apenas história. Vemos o cenário onde a ambição humana provou que não há limite para o que se pode fazer para garantir o controle. O banquete terminou há séculos,
Mas a lição que ele deixou, a de que o inimigo mais perigoso é aquele que se senta à sua mesa e compartilha a mesma taça, ainda ecoa nas sombras da história humana. O banquete foi o fim de uma era. O banquete foi a prova da insensatez do poder. E, acima de tudo, o banquete foi o lembrete de que o luxo, em seus níveis mais altos, nunca foi nada além de um convite para uma conspiração mortal. A poeira que hoje cobre aqueles salões esqueceu os nomes dos mortos, mas a história, em sua frieza, preservou o horror daquele jantar como um exemplo eterno da perfídia que governa o destino dos impérios. Aquele evento é a prova de que, na história do poder, a morte raramente bate a porta com violência. Ela prefere entrar sorrindo, oferecendo um brinde.